Criador do universo nesse instante. Vamos orar. Deus e Pai onipotente, Deus e Pai querido. Pai, nós entramos na sua presença agora, como uma família de discípulos que não merecem estar aqui. Pai, uma família que quer te glorificar, que precisa de ti. Senhor, cada domingo que passa nós vemos mais claramente o nosso pecado e quanto nós precisamos do Senhor. Pai, eu peço perdão por todos os meus pecados essa semana. Eu peço perdão por todos os pecados de cada um aqui presente. Pai, por favor, usa esse culto, usa as escrituras para chegar até dentro de nós. Nos tira das distrações lá fora. Nos tira do engano do pecado, das mentiras de Satanás. Nos dá um espírito de coragem, de fé, de equilíbrio, para servir o Senhor durante toda a nossa vida e realmente querer fazer a sua vontade. Pai, que possamos nos dar conta hoje que não existe lugar melhor do que estar aqui com a igreja. Estar aqui com a nossa família, é o mais perto que nós podemos estar dos céus. Eu agradeço, porque nós não viemos aqui te pedir algo, a não ser pedir para estar com a gente, Pai, porque o Senhor é a grande e verdadeira recompensa do cristianismo. Eu te amo de todo o meu coração, te agradeço por me permitir estar aqui, me usa como teu servo, humildemente eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa foi uma oração real, do coração. Agora eu te pergunto, quantas outras coisas nós podemos fazer artificialmente na igreja? Você descobriu agora que você pode orar artificialmente. Será que é possível ler a Bíblia artificialmente? Sem querer mudar a sua vida? Será que é possível estar no culto presencialmente, artificialmente? É possível cantar canções artificialmente? É possível pregar artificialmente? Sem dúvida. Então, perceba como é fácil perder a noção entre o que é real e artificial. Isso não só com imagens no telão, mas quão fácil é perder a noção do que é real e o que é artificial espiritualmente no nosso coração com Deus. Quão fácil é fazermos coisas espirituais na igreja achando que isso nos torna espirituais, mas a verdade não. Fazer coisas espirituais não te faz mais espiritual, mas dá a impressão de que torna. Sabe o que te faz espiritual? Amar a Deus de todo o seu coração, fazendo essas coisas. Entender o coração por trás de cada uma delas. Querer fazer com alegria, porque os mandamentos de Deus não são pesados, a Bíblia fala. Então, um cristão artificial nada mais é do que um cristão modo piloto automático. Eu tenho certeza que você já viveu assim, por alguns dias na sua vida cristã. Mas entenda isso, onde isso vai te levar com o tempo. Um cristão artificial, um cristão modo piloto automático, inevitavelmente vai se tornar um não cristão um dia. Vai se tornar um falso cristão um dia. Ou uma aparência de cristão, porque isso é tudo que restou dele. É aí que isso vai te levar. Porque a essência do cristianismo não está no que a gente faz, e sim em quem a gente é. Está no nosso coração, está no porquê nós estamos aqui, que é por gratidão à cruz de Jesus, hoje e cada dia. Estão comigo, igreja? Mateus 24:12, Jesus fala, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Semana passada, para quem estava aqui na reunião de líderes de bate-papo, eu falei que o nosso foco como igreja esse ano é cuidar dos bate-papos para que os bate-papos cuidem de cada discípulo da igreja. Que a gente tenha um reino de amor, de cuidado, de carinho. Para quê? Para imitar o coração de Jesus de que nenhum dos discípulos dele se perdessem. Mas o próprio Jesus fala, posteriormente em João 17, que só se perdeu quem estava destinado à perdição. Então ainda Jesus perdeu discípulos no grupo dele. E eu alertei para a igreja. Esse ano nós não queremos perder ninguém. Não por negligência, não por falta de amor, cuidado, que se importar da nossa parte. Mas é inevitável perder quem já se perdeu. E não demorou muito tempo para a gente ver essa realidade agora no começo do ano. Então você já pode notar pessoas preciosas que não estão aqui hoje. Agora, isso é uma surpresa? Isso deveria ser uma surpresa? Quando o próprio Jesus fala que a maldade vai aumentar no mundo e o amor vai esfriar. O amor vai se tornar algo mais
artificial. Isso 2000 anos atrás. Muito antes da geração da IA, como nós vivemos hoje. E sabe qual é o problema? O problema, eu acredito que não acabou com essas pessoas que decidiram, na visão delas, sair da igreja, mas na visão de Jesus, se rebelar contra Deus. Vamos dar o nome correto. O problema não acabou se alguns de nós que estamos aqui essa manhã, estamos aqui só presencialmente, mas o nosso coração está longe. Se nós estamos aqui presencialmente, mas o nosso coração não está aqui, é só uma questão de tempo, até o seu corpo não estar aqui mais também. É só uma questão de tempo. E eu falo isso porque nós não queremos que isso aconteça. Entende? Se você está aqui ouvindo ainda tem esperança. Mas você precisa orar radicalmente a Deus para quebrar um coração de pedra. É isso que o pecado faz, quando nós não lidamos profundamente com aquilo que está dentro de nós. Infelizmente, o amor de muitos, como nós vimos subir aqui, anos atrás. Então, eu estava revendo as redes sociais da igreja até o dia que eu fui batizado. 12 anos atrás. E por um momento, é muito triste ver quantas pessoas não estão aqui mais. Mas que estavam aqui no palco, alegres, como a gente viu a Luana, que foi batizada. Estavam aqui e a igreja cantou, te amamos com o amor do Senhor, mas onde foi parar esse amor? E muitas vezes, o que eu vou te falar, acompanhando a maioria desses casos, o que se perdeu foi um amor genuíno a Deus, que um dia existiu. Ele se perdeu porque ele existia, mas existia como um fogo de palha, que dura pouco tempo e logo se apaga. Entende? Então, eu quero te perguntar, você pode realmente dizer que hoje o seu amor a Deus está tão quente quanto no dia do seu batismo? Quando você saiu das águas sabendo que seus pecados foram perdoados? Você pode dizer que seu amor a Deus está tão quente quanto ano passado? Ou que semana passada? Quão quente é o seu amor a Deus? A única forma de aquecer esse amor agora é vivendo um amor real a Deus diário. É como o casamento. É como o casamento. Eu não posso dizer que nos últimos 7 anos casados com a Bia, o meu amor por ela só esquentou o tempo todo. Ou só cresceu continuamente. Na verdade não, como todo casal, nós tivemos altos e baixos. Nós temos ainda dias que o nosso amor está mais quente, dias que o nosso amor está mais frio. Dias que o nosso amor está maior, dias que o nosso amor está menor. E por isso nós temos fagulhas no casamento. Agora, eu sim posso dizer uma coisa. Que desde o dia que a gente casou, o nosso amor cresceu muito um pelo outro. Ele está maior hoje do que jamais esteve. O nosso amor um pelo outro só esquentou. E hoje eu amo minha esposa mais do que eu nunca amei ela. E pensa como isso é raro. Eu olho para muitos casamentos fora da igreja. E o que eu percebo? O dia do casamento é um dia muito especial, alegre, em que os noivos se amam ao máximo. E por isso eles tomaram uma decisão para a vida, supostamente. Mas depois desse dia, o amor só esfria. O ápice é o casamento, o dia do casamento. Mas no reino que eu tenho visto na minha vida, em outros casais, é que é o contrário. Na verdade, o dia que eu amava menos minha esposa, foi no dia do nosso casamento. O dia que meu amor estava mais frio, e eu posso te dizer, estava quente. Foi o dia do nosso casamento. Entende? Porque nós alimentamos nosso amor diariamente. Falando um com o outro, orando, passando tempos de qualidade, caminhando, desfrutando. Imagina que loucura seria dizer, nossa, como é difícil o casamento, né? Nossa, eu tenho que estar com a minha esposa, eu tenho que ver ela todo dia. Eu tenho que falar com ela. Entende? Imagina que terrível seria esse pensamento. Nossa, ela gosta de sair, eu gosto de ficar em casa. Eu não vejo mais a hora de não ter que sair mais. Então, imagina. Mas infelizmente é assim que alguns veem um relacionamento com Deus. Que eles têm. Entende? O amor a Deus, na verdade, irmãos, precisa ser um amor que só cresce cada dia. Que só esquenta a cada semana, a cada mês, a cada ano. Hoje eu te desafio a estar mais em fogo por Deus do que você nunca teve antes. E é nossa responsabilidade, na verdade é sua responsabilidade esquentar esse amor. E de ninguém mais.
O seu discipulador não pode esquentar o seu amor a Deus por você. Entende? A sua esposa, o seu marido não pode esquentar por você. Os seus filhos ou os seus pais não podem fazer isso no seu lugar. Ninguém mais pode ser o discipulador, ninguém mais pode. O seu líder de igreja, o pregador não pode. Essas pessoas podem ajudar a acender algo aí, mas é você quem vai manter essa chama acesa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Estão comigo, irmãos? E sabe, você pode se dar conta, hoje eu estou frio, essa é a verdade, tudo bem. Teve um grande líder na Bíblia que inspirou o tema da nossa conferência de missões mês que vem, segundo o coração de Deus, que passou por um momento da vida dele que ele não tinha o coração de Deus mais. Que o amor dele esfriou ao máximo. Ele traiu a própria esposa, ele matou um homem, ele mentiu por meses. Mas olha o que ele escreveu em Salmo 51, Davi. Salmo 51. Fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Nós estamos vendo aqui uma oração. Me fala se é real ou artificial. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Fiz o que reprovas, de modo que é justa a sua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sei desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Davi aqui, ele não só ora, ele derrama o coração dele em oração. É isso que Deus espera de uma oração de um cristão diariamente. Eu sei que não é todo dia que a gente está inspirado, mas sabe o que você pode fazer? Já orou os salmos alguma vez? Quando você sente que sua oração não está conectando com Deus, não está sendo profunda, sabe o que você pode fazer? Abrir esse salmo que a gente leu agora, ou algum outro salmo dos 150 que tem, e você ora a mesma oração do salmista. Então você pode fazer assim, Davi escreve, tem misericórdia de mim, ó Deus. Então você pode orar. Logo em seguida, Deus, tem misericórdia de mim. Davi fala, por teu amor, por grande compaixão apaga minhas transgressões. Então Deus, é verdade, eu tenho muito pecado. Talvez por isso está sendo difícil orar agora. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Então Deus, eu peço que você me purifique agora. Pois eu mesmo reconheço minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Deus, é isso, às vezes parece que é mais forte que eu, mas me ajuda. Só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas. Então Deus, eu sei que eu estou agora crítico, amargurado com o meu marido, com a minha esposa, com o meu discipulador, com a igreja. Mas a verdade é que esse pecado é só meu. Ainda que sim, pessoas pecam contra mim. Ainda assim, esse pecado é meu. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Então aqui Davi faz um exagero, não é literalmente o que ele está dizendo aqui. Entende? Não é uma doutrina aqui da Bíblia. Mas é Davi falando da emoção dele. Então Deus, eu estou muito emocional agora. Eu não quero orar agora. Eu estou com raiva. Eu estou triste, eu estou para baixo. Eu estou com medo. Então você pode falar a sua emoção, não importa quão ruim ela pareça. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensina sabedoria. E aí Davi continua, purifica-me com isopo, ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Pensa nas palavras de Davi aqui e faz a oração dele a sua própria oração. Se você quer ter um coração real, aqui está o caminho, família. Inclusive, eu queria fazer um pedido de última hora para o coral, para a gente cantar essa canção na ceia e meditar nela, enquanto a gente toma o pão e o suco, que representa o corpo e o sangue de Jesus. E me inspira, sabe o quê? Sim, eu falei de algumas pessoas que deixaram a Deus, mas o que me inspira é ver tantas pessoas que têm um amor real tão incrível a Deus na igreja. Eu nunca conheci um lugar com tantas pessoas que eu posso dizer que realmente amam a Deus. Ver as fotos antigas e ver
os mesmos rostos. Eu vi a Stephanie lá, anos atrás, assim que ela foi batizada. Me deu muita alegria de ver. Sabe, eu vi Gabriel e Amanda, nos tempos que a Amanda tinha o cabelo comprido. Entende? O Gabriel tá igual, tá bem parecido. Sabe, rever recentemente ainda o batismo do Senna, quando eu estava lá nas águas, batizando ele. Ver tantas pessoas, alguns dinossauros aí na fé. Manuel, sempre tá lá. Gustavo, versão fit. Mas vai chegar no casamento, vai chegar, não é? Gustavo magrinho, eu até mostrei para ele, para inspirar. Olha aqui, irmão. O que era pode voltar a ser um dia. Mas sabe uma das pessoas que, em geral, a gente não fala muito, mas que mais enche o meu coração de alegria, porque eu vejo realmente um amor real nesse discípulo. É o Ramon Lima. Meio quietinho, às vezes fica no fundo, não é? Ele é meu amigo de anos. Eu estudei com ele no ensino médio, 15 anos atrás. E eu vi ele se batizar em 2014. A gente esteve no mesmo ministério, na mesma faculdade. E, para mim, o Ramon é uma das pessoas mais reais que eu conheço. Porque, sabe o quê? Muitas vezes você ia falar com o Ramon, e aí, como é que você está? E a resposta geral, assim, piloto automático, de alguém ia falar, tá tudo bem. Sabe, só para encerrar o assunto e não ficar chato. E o Ramon muitas vezes falava a realidade, olha, não estou bem, não estou animado. Olha, às vezes eu duvido da minha fé, se eu ainda sou um discípulo. Mas o incrível desse amor real é o que tem feito ele ficar fiel mais de 10 anos na igreja. Enquanto muitos outros na igreja, que falavam que está tudo bem, hoje a gente percebe que não estava. E não está, realmente. Porque um amor real exige confissão real. Exige honestidade real. Exige transparência real. E isso começa com Deus. Na sua oração. Quão real você vai ser amanhã? É o que eu quero te inspirar a ser. Segundo e último ponto. Ame realmente as pessoas. João 1, versículo 44. Estão comigo, igreja? João 1, 44. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus, você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui no início do ministério de Jesus, ele começa a recrutar os primeiros discípulos. E entre eles estava lá Simão, André, Felipe. E Felipe vai falar com um dos amigos dele, Natanael. E ele fala, a gente achou o Messias, que veio de Nazaré. E aí Natanael, eu fico imaginando alguns de nós, dando a mesma resposta que ele. Nazaré? Então, imagina, a gente trouxe o Messias, veio de Osasco. Osasco. Nada contra Osasco, eu moro lá do lado, quase divisa. Mas imagina, você não espera de Osasco, né? Não é que eu quero diminuir. Mas ia ser meio inusitado, né? Então, a maioria só ia guardar para si esse pensamento. Natanael expôs ele. Falou, pode alguma coisa vir de bom de Nazaré? E é interessante porque assim que ele chega até Jesus, Jesus fala, olha Natanael, você que é o sabichão aí, você que sabe de tudo, deixa eu te falar, eu sei o que você fez ali debaixo da figueira, viu? Estava vendo. E ele, meu Senhor e meu Deus, eu acredito agora. Jesus inspira, olha, você vai ver coisas maiores. Mas aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Eu não acredito que Jesus foi irônico aqui. Eu realmente acredito que ele levanta Natanael, mesmo na incredulidade dele, por ele ter sido autêntico. Jesus sabia dar valor
alguém honesto nos relacionamentos. E esse é o início de amar realmente as pessoas. É impossível amar algum relacionamento na sua vida sem transparência, sem honestidade, sem verdade. Por isso a Bíblia fala em João 1,14 que Jesus veio cheio de graça e verdade. Então, o amor às pessoas só pode caminhar junto com graça e verdade. Honestidade e sensibilidade também. Entende? Porque às vezes a gente só vomita a verdade nas pessoas. Mas isso também não é amor aos relacionamentos. Nós precisamos ser sensíveis e dar graça também. Então, enquanto a maioria se esconde por baixo de uma máscara de falsidade e mentiras, ao invés de falar realmente quem é e o que pensa, hoje nós podemos na igreja realmente sermos quem nós somos e falarmos o que nós pensamos. Porque nós somos uma família, não é? E assim nós agimos com a nossa família. Agora, me impactou ontem, pessoalmente, estar no velório do falecido esposo da nossa irmã Janete. E quando eu penso em alguém que ama realmente a Deus, é essa mulher. Ela passou por muitas provas. Entende? Ela perdeu uma filha espiritualmente na igreja. Ela teve problemas de saúde muito, muito delicados, que fariam a maioria das pessoas já partirem dessa vida. Ela teve um esposo, desde que eu conheço ela, muito debilitado na saúde. Mas ela nunca perdeu o amor dela a Deus. E ela me pediu para falar hoje com a igreja, eu queria falar para todos, que ela não ia estar aqui hoje, ou ela não esteve domingo passado, não porque ela não queria, mas porque o esposo dela estava internado nos últimos dias da vida dele. Mas ela fez questão de ser real. Não só com Deus, mas com a igreja. Será que você é capaz de fazer o mesmo? Olha esse exemplo. Porque a outra opção, o que me entristeceu muito desse velório foi não só ver a dor da Janete, a dor da família, porque era um marido muito amado, isso foi nítido, mas foi ver a dor de ter um morto no caixão, mas mortos espirituais ao redor. E quando eu falo mortos, eu não estou falando só de pessoas que nunca estudaram a Bíblia, nunca foram discípulos. Foi ver muitas pessoas lá que já estudaram a Bíblia, já se tornaram discípulos, já foram batizados e que perderam o amor deles a Deus. E eu estou aqui para falar isso nesse ponto, não para repetir o ponto anterior, mas para falar o que todas essas pessoas tinham em comum, para que sirva de uma lição. Não quero expor ninguém, eu não vou falar de nomes aqui, mas para servir de uma lição para nos dar temor. Sabe o que todas essas pessoas tinham? Elas passaram anos na igreja de forma falsa, de forma fabricada, vindo aqui domingo após domingo, muitas com funções de liderança, em diferentes áreas. Foram pessoas muito ativas, envolvidas na igreja, mas que em dado momento se tornaram falsas. Não só com Deus, mas com você e comigo. Viveram uma vida dupla, dizendo uma coisa aqui e vivendo outra coisa lá. E é inevitável que a morte espiritual venha para alguém assim. Porque o que mais choca não é ver mortos espirituais num velório, é ver mortos espirituais na igreja. Jesus fala ainda de uma igreja em Apocalipse. Você tem a fama de estar vivo, mas a realidade é que você está morto por dentro. Que impactante é pensar isso. E é o alerta que eu quero fazer hoje para você. Tem pessoas morrendo hoje dentro da igreja. Não seja uma delas. Olha Gálatas 6 comigo. Última escritura de hoje. Gálatas 6, versículo 1. E eu realmente escrevi esse sermão do fundo do meu coração. Eu acordei de madrugada por causa do Samuel. Essa semana, normal. 2 meses de vida, o meu filho. Eu tenho que falar dele, né? Estou falando toda a pregação. Mas eu vou continuar falando. Fizeram uma lista do que o Danilo ia falar. Vocês podem fazer uma minha também, me enviar. Esse vai ser um tema. E ele foi dormir rápido essa noite. Mas por alguma coisa,
esse tema veio no meu coração, sabe? Eu fiquei quase 2 horas de madrugada escrevendo esse sermão. E eu realmente acredito que foi do coração, porque eu não teria feito isso, pelo contrário. Entende? Eu estaria dormindo. Mas realmente, eu acredito que Deus às vezes acorda a gente por uma razão de madrugada. E talvez essa foi a razão, compartilhar com vocês algo genuíno. Gálatas 6:1 fala, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então, ainda que você está vivendo uma vida de pecado hoje, tem esperança. E a esperança é que você vai confessar, ou você vai ser confessado. Mas de uma forma ou de outra, você ainda pode se arrepender e buscar a Deus de coração. Versículo 2, cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então aqui essa escritura fala de vários temas, mas em comum. Começa falando de pecado, quando alguém é surpreendido e vive uma vida falsa na igreja. Fala, não se surpreendam, mas ajudem essa pessoa. Então nós estamos aqui para ajudar a todos. Depois fala, carreguem os fardos pesados uns dos outros. Mas tomem cuidado para não se enganar, achando que você é alguma coisa. Também ele fala, não se compare com as outras pessoas. E cada um deve levar a sua própria carga. E no final fala, cuidado, de Deus não se zomba. O que você semear é o que você vai colher. Se você semeia para a carne, você colherá a destruição. Se você semeia para o Espírito, você vai colher a vida eterna. Então, é uma escritura muito séria. Porque a realidade é essa. De Deus não se zomba. Quando você vive na igreja, uma vida que desagrada a Deus, mas de uma forma oculta, de uma forma escondida, com uma aparência de piedade, como fala a Bíblia, isso é zombar de Deus. Entende? Isso é brincar com Deus. Isso é brincar com o seu relacionamento com Ele. Isso é brincar com aquele que deu Jesus para morrer na cruz. Para perdoar qualquer pecado seu. Não tem pecado ruim o suficiente que Deus não possa perdoar. Mas ocultar pecado dessa forma, isso é brincar com Deus. Isso é semear para a destruição. Agora, é mais do que isso. Quando alguém vive uma vida assim, isso é brincar com a igreja. Isso é brincar com pessoas que estão levando a vida cristã a sério. E muito a sério. Então, nenhum de nós gosta quando os políticos brincam com a nossa vida, não é? Com o nosso dinheiro, com o nosso futuro. Nenhum de nós aqui tem nariz de palhaço, é assim que a gente fala, não é? Eu vou te contar uma novidade. Ninguém aqui na igreja tem nariz de palhaço também. Não trate as pessoas na igreja como se fossem um. Porque é isso que acontece quando um discipulador que trabalha o dia inteiro, que sai tarde de casa, e às vezes tem família, tem esposa, tem filhos, mas ele dedica um tempo para ter um discipulado e ajudar seu coração. Mas você não fala o que está lá dentro. Você mente, oculta. É isso que você está fazendo com essa pessoa. Você trata ele com desprezo. Tudo que ele valoriza para fazer isso que ele está fazendo, esse sacrifício de amor, é o que você está desprezando e jogando fora. Pensa nisso. E tantos outros exemplos que eu quero citar agora. Se você está mentindo por medo do que as pessoas vão pensar na igreja, saiba do seguinte, tem pessoas aqui, eu não vou falar quem, que quase perderam um casamento por dizer a verdade, que eles não disseram por anos. E Deus salvou o casamento por isso. Isso é levar confissão a sério. Tem pessoas aqui, se você não está sendo fiel todos os meses com as ofertas, tem pessoas aqui que deixaram os Estados Unidos, primeiro mundo, para vir no terceiro mundo, e dar isso como uma oferta a Deus. Acho que vocês sabem quem são. Mas isso é levar a área das ofertas a sério. Tem pessoas aqui,
desempregadas, que continuam sendo fiéis a Deus nas ofertas, ainda que de forma reduzida. Todos os meses. Isso é levar as ofertas e a fidelidade a Deus a sério. Tem pessoas aqui, se você não está sendo fiel com ofertas especiais no ano passado, tem pessoas aqui que foram missionários, deixaram a casa, deixaram o trabalho, mudaram para outra cidade, mudaram para outro país, para levar o evangelho onde não tinha. Isso é levar a missão a sério. Se você está tendo um relacionamento impuro dentro ou fora da igreja, saiba que tem pessoas aqui esperando até o altar para dar o primeiro beijo. Isso é levar a pureza a sério. Se você não está orando, tem pessoas aqui fazendo vigílias de oração uma noite inteira. Quem aqui estava na vigília? E mais do que isso, não é só um dia que eu estou falando. Tem pessoas aqui acordando de madrugada, antes do trabalho, para orar e ler a Bíblia. Isso é levar o seu relacionamento com Deus a sério. Se você não está evangelizando, tem pessoas saindo tarde do trabalho, indo no shopping, indo no metrô, compartilhar a fé com dezenas de pessoas. Seja solteiro, universitário, casado. Isso é levar o evangelismo a sério. Se você não está comprometido com os cultos, saiba que tem pessoas que deixaram o trabalho delas para conseguir um novo trabalho, para permitir que elas estivessem nos cultos. Tem pessoas aqui que mudaram de cidade sem conhecer ninguém em São Paulo, para buscar o reino em primeiro lugar. Tem pessoas aqui com filhos a 2h30 de distância, vindo em todos os domingos. Essa é fácil também, a Luana que foi batizada, que acabou de compartilhar isso para a gente. Isso é buscar o reino em primeiro lugar, a sério. Eu vou te falar que cada um de nós, em alguma dessas áreas, vai ter dificuldades. Não é esse o ponto. O ponto é você fingir que o que é uma dificuldade não é. Esse é o ponto. Isso te torna uma pessoa falsa. E pensa comigo, mesmo no mundo, as pessoas têm desprezo por falsidade, não é? As pessoas têm desprezo por alguém que mente, que conta vantagem, que fala o que não é. Quanto mais na igreja. Então leva a sério e fala o que está no seu coração. Esse é o meu apelo para vocês essa manhã. Pensa um pouco nos seus relacionamentos. Se pensar em Deus não tem sido suficiente. Pensa nas pessoas que estão lutando, perseverando por você, que estudaram a Bíblia, deram um tempo delas por você. Eu até hoje, nesses 12 anos de igreja, eu não lembro de ninguém que saiu da igreja e pelo menos agradeceu. Olha, obrigado por ter estudado a Bíblia comigo. Obrigado por dedicar horas da sua vida para me ajudar. É a minha decisão, é o que eu quero, mas obrigado. Claro, se eu não tenho gratidão a Deus, eu não vou ter gratidão a mais ninguém. Mas pensa, esse é o coração que você quer ter? Então seja real, seja grato aos seus relacionamentos, falando a verdade para eles hoje. É o mínimo que seus relacionamentos merecem na igreja. Estão comigo, irmãos? Essa semana, olha lá, mais uma ilustração. Saí com Samuel para orar, com o carrinho. E aí tinha chovido na semana, e a gente passou por algumas poças que estavam com aquelas coisinhas das árvores que caem e grudou na roda. E aí eu entrei com o carrinho como todo bom pai, assim, muito cuidadoso com a limpeza de casa, né? Eu entrei com o carrinho sem ver nada, cruzei a casa inteira e deixei no quarto. Aí foi aquele rastro de sujeira na casa inteira até o quarto dele. E aí, como toda boa mãe zelosa, a Bia, né, me deu aquele enquadro. Falou, posso te pedir algo? Assim, sorrindo, sabe? Você pode não entrar com o carrinho sujo mais? Não, ela falou, como? Entendi, estou exagerando. Mas essa pequena ilustração me fez pensar em algo mais profundo. Quando nós nos sujamos fora, e nós trazemos para dentro do lugar que a gente mora, com as pessoas que a gente ama. E nós contaminamos esse ambiente. Quão terrível isso é, né? Tanto é que na hora que ela falou, eu já fui lá, limpei, me desculpei. Vou estar mais atento. Agora, e quando você sai no mundo, se suja e traz o seu pecado aqui dentro? Eu vou te falar, isso não é um problema. É o que todos nós fazemos. Por isso nós nos purificamos, nos limpamos na Santa Ceia. Mas o problema
é querer continuar sujo, com os pés de lama, pisando pela sala, subindo no sofá, ficando em pé na mesa. Ok, eu não vou me sujar. Por quê? Eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu quero estar na igreja, mas eu quero viver do jeito que eu quero viver. Isso é brincar com seus relacionamentos. Não é justo. Não é justo. Então pensa sobre isso, reflete. Nós estamos aqui hoje para nos limpar. Não tem ninguém que não tenha pecado. Mas queira se limpar hoje. Confessando os seus pecados, falando a verdade. E, por um lado, se eu falei de pessoas que viveram dessa maneira e trataram o reino de Deus tão valioso, dessa forma triste, o que me anima na igreja é pensar que aqui é o lugar que existem mais relacionamentos verdadeiros que você pode encontrar, não é? Porque nós não vivemos de uma forma cínica aqui, não é? Desconfiando um do outro. Será que a Julie está grávida mesmo? Imagina que horrível viver assim, não é? Imagina o golpe da grávida de Taubaté na igreja. Você não conhece essa história, né? Depois eu te conto. O golpe da barriga na igreja. Não, seria horrível viver assim. Então, nós temos um lugar seguro. Isso é o que me inspira do reino. Para poder fechar os olhos e confiar que nós estamos rodeados de pessoas verdadeiras. Sim, a Bíblia fala, vão ter lobos em pele de cordeiro. Mas vão ter muitos mais cordeiros ao nosso redor. Então, isso nos dá segurança. Deus nos dá segurança que Ele vai purificar o reino dEle. Seja como for, seja de quem for. Então, se por um lado, muitas vezes, eu vou confessar, me fez lutar, várias pessoas que vieram falar comigo, olha, eu não gostei disso que você pregou, olha, eu acho que tem que fazer isso de diferente na igreja, olha, não foi legal isso, não foi legal aquilo. Se por vezes a minha própria insegurança me fez ver de forma negativa isso, hoje eu passo a dar valor, entende? Hoje eu passo a olhar pessoas assim na igreja, que falam a verdade, que são honestas, como pessoas que me amam. Que querem o meu bem e querem o bem da igreja. E eu agradeço por você, se você já fez isso comigo. Entende? E por favor, me fala mais. E me deixa falar com você também. Entende? É isso. Esse é o amor real às pessoas. Isso que nós temos, irmãos, é precioso demais. Isso é o que faz o reino um lugar único, um lugar puro e um lugar verdadeiro. Em conclusão, eu quero passar mais fotos aqui no telão para terminar. Eu quero que você me fale, real ou artificial? Vamos ver. Real ou artificial? Quem que a gente vai ter lá? Real, né? Vamos lá. Em conclusão. Fechem os olhos. Você viu como é real, né? Mesmo os problemas que acontecem. Uau! Quem nós temos aí? Temos a Luana, que foi batizada sexta. Olha, o rosto dela parece bem real para mim, não é? Talvez pareça para você também. E das irmãs que estão na piscina, parece uma alegria bem real, bem genuína, não é? A gente tem outra foto também. Da nossa querida irmã Madalena, que foi batizada no final do ano passado com mais de 70 anos de idade. Ela parece bem real ali. Não sei se ela tem medo de água, mas a alegria dela na foto depois do batismo estava bem real. Das irmãs também. Mais uma foto. A foto do Daniel. Que foi batizado no penúltimo dia do ano. O que eu não falei da história dele, que é extraordinário, na verdade, é que quando eu convidei ele, eu trouxe ele aqui para a igreja, no domingo seguinte, e ele é conhecido de infância do Alexandre, o pai da Amanda, que foi a primeira pessoa que eu apresentei ele na igreja. Então ele estudou a Bíblia ainda mais rápido, se batizou, nosso irmão em Cristo, e olha a alegria real dele, do Alexandre e da pessoa do lado. Irmãos, só existe uma opção para nós. Não só um amor em ação, como foi o tema do sermão passado, o tema do nosso ano, mas um amor real e verdadeiro para o nosso Deus. Eu tenho certeza, se você é discípulo, você sabe o que é esse amor. Se você está nos visitando, eu quero te convidar a conhecer. E para Deus seja glória, amém.